Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição do Às Terças com, espaço em que lhe damos a conhecer aqueles que foram os principais acontecimentos dos últimos 15 dias entre programas. Estamos, como habitualmente, em estúdio com o vereador José Delgado e o vereador Hugo Cristóvão, hoje também acompanhados pela senhora Presidente, que também vai participar nesta edição. Anabela Freitas, muito obrigado também por estar connosco. Vamos então dar-se início e começamos este programa com uma nota menos agradável, que é de facto o desaparecimento de uma figura emblemática para tomar, o arquiteto Costa Rosa. José Delgado. Muito boa noite a todos, é um prazer imenso e boa noite a todos os ouvintes. De facto, e antes disso, cumprimentar a Anabela Freitas por estar aqui connosco, primeira convidada neste novo modelo, esperando que o debate seja de facto um caminho para esclarecer e para batermos algumas temáticas interessantes para o Conselho. Em relação ao arquiteto Costa Rosa, é de facto um momento triste para a cidade, porque é um homem que fez um trajeto ao longo da sua vida dedicado a tomar em várias vertentes, quer em termos de arquitetura na obra que deixou, quer na história e na cultura. Um homem que deixou uma marca e que fez um percurso exemplar. E partiu, vai deixar a sua marca e compete-nos a nós homenagear e tirar o chapéu a tão ilustre figura. Isso é que é importante, reconhecer quem de facto deve ser reconhecido. E o arquiteto Costa Rosa merece esse reconhecimento de todos os tomarenses. Muito bem. O Cristóvão. Os cumprimentos também a todo o auditório e à Anabela Freitas, aqui neste novo modelo. Bom, efetivamente, o arquiteto Costa Rosa é uma personalidade ímpar da nossa comunidade, em devido tempo também homenageado pelo município com a medalha de valor e altruísmo, efetivamente porque ele, assim como a sua esposa Luísa Costa Rosa, de quem tive a honra de ser aluno durante alguns anos e portanto desde a minha adolescência conhecer efetivamente a obra do casal, ela mais na pintura, ele mais na arquitetura naturalmente, mas depois também na gravura e no desenho rápido, no desenho à primeira vista, pelo qual ele era muito conhecido e até aos seus últimos dias era ainda frequente vê-lo pelas ruas da cidade sentado a desenhar e portanto é efetivamente uma figura ímpar que nos deixa, felizmente numa idade já proveta, portanto 92 anos, enfim, foi alguém que teve de facto uma vida cheia e uma vida que deixa muito efetivamente à comunidade, não só pelo seu exemplo profissional, foi durante muitos anos. Aliás, o município, em parceria com o Instituto Politécnico, editou há um ano e algum tempo atrás também um importante instrumento que é um livro que é o roteiro da arquitetura moderna no nosso concelho e na cidade em particular, e o arquiteto Costa Rosa é o autor de muitas dessas obras e portanto deixa de facto uma obra ímpar na nossa cidade e no nosso concelho, mas também enquanto pessoa ligada à comunidade, enquanto pessoa também afável, também, enfim, um grande ser humano e apesar de que teria esse direito, teria essa legitimidade, uma pessoa sem arrogâncias, portanto, sem grandes... enfim, uma pessoa humilde de facto até aos seus últimos dias e, portanto, é, como dizia, uma referência profissional, mas também pessoal e de cidadania que fica na memória da comunidade. Anabela Freitas. Boa noite a todos, a quantos nos ouvem. É óbvio que partilho daquilo que foram as palavras aqui ditas, porque a mente se deu. Efetivamente entendo que o Concelho de Tomar ficou mais pobre, não só, como aqui o Hugo disse, portanto, ajudou a formar um conjunto de gerações do nosso Concelho, mas também toda a sua obra, quer em matéria de arquitetura, quer em matéria das aguarelas, mas também, sem esquecer aqui, ele era um aficionado e, portanto, tem toda a sua vida também ligada à tauromaquia e, portanto, sendo também a tauromaquia tendo
expressão ainda significativa no nosso concelho e, portanto, ele era uma figura de referência, tinha sempre o seu lugar na Praça de Touros, mas tirando isto tudo, era um homem bom e, portanto, alguém quando falávamos com ele aprendíamos sempre alguma coisa. E, portanto, o Conselho de Tomar ficou mais pobre e bem, ontem, em reunião de Câmara, foi aprovado um voto de pesar por unanimidade e, portanto, saibamos assim honrar e continuar a honrar aquilo que é a memória do arquiteto Costa Rosa. Muito bem, vamos então para aquilo que... Penso que se calhar, talvez seja o momento de colocar aqui uma questão que tem a ver com o património e com a classificação do património em Tomar. O arquiteto Costa Rosa tem diversas obras em termos de projeto que foram executados que são referência de facto em Tomar. E é exemplo disso, como já falámos várias vezes na reunião de Câmara, e estamos todos de acordo, há necessidade de classificar e ver o que é importante de facto na arquitetura, especialmente dos autores de Tomar, dos projetistas de Tomar. E temos, felizmente, vários exemplos, bons exemplos de homens e mulheres como o arquiteto Costa Rosa, que talvez seja também o momento de trazer isto a debate, o que fazer, qual o caminho para, de facto, saber o que é importante, o que é essencial, o que é acessório nesta coisa do património. Não podemos ficar só pelo Convento de Cristo e pelas igrejas por aí fora, devemos também saber, nesta arquitetura mais moderna, aquilo que de facto é importante. E o que eu pergunto é o que é que estamos a pensar nesta área. O Sr. Vereador, eu poderei ajudar a responder. Sim, certo, mas eu não posso deixar de responder em primeira instância que o senhor se calhar tenha andado um bocadinho distraído com aquilo que temos feito com aquilo que é a questão do património mais contemporâneo e de uma arquitetura mais contemporânea. E ligando isto ao primeiro tema, permita-lhe dizer que o arquiteto Costa Rosa tem um conjunto de aguarelas das janelas de Tomar, e aqui colocamos apenas a cidade, que permitem contar a história de Tomar também através da arquitetura. Aliás, o vereador Hugo Cristóvão disse há pouco na sua intervenção que também foi publicado um livro há cerca de um ano e meio, com a arquitetura contemporânea no nosso concelho, do qual o arquiteto Costa Rosa também participou, e muitas das coisas saíram cá para fora também com a ajuda dele, e portanto nós podemos construir, e efetivamente concordo consigo quando diz que Tomar é muito mais que o Convento de Cristo, ok? E portanto nós temos aqui uma barreira física que não a podemos ultrapassar, e portanto o convento está no seu está no seu convento, no seu pedestal, e nós estamos cá. Agora, Tomar tem muito mais do que o convento, e portanto o facto de nós termos estado a aumentar ao longo dos últimos anos aquilo que é o número de turistas que nos visita, mas que podemos, não só mercê da questão da sinagoga, do núcleo de arte contemporânea, das igrejas que temos, só para falar na cidade, portanto já não estou aqui a incluir sequer o Aqueduto dos Pegões e um conjunto de igrejas interessantes que temos espalhadas pelas nossas freguesias. Há aqui outro tipo de equipamentos, digamos, que podemos introduzir para criar roteiros dentro do concelho, nomeadamente as questões das janelas. E, portanto, está em parceria não só as questões das janelas, como as questões dos miradouros, porque Tomar também tem miradouros muito interessantes, em parceria com o Instituto Politécnico, a construção de mais estes roteiros, porque relembrar aqui, em matéria de turismo, aquilo que é a estratégia e o enfoque da Câmara é aumentar a permanência dos turistas no nosso território.
e aumentando a permanência dos turistas no nosso território, temos que criar pontos de interesse para que eles fiquem no território. Isto associado a um conjunto de outros operadores, de players no mercado, nomeadamente a indústria hoteleira, os produtores locais, e daí termos feito este projeto piloto em 2019, que é o Stay Over Fátima Tomar, que tem efetivamente esse objetivo de aumentar a permanência dos turistas no território, percorrer por vários pontos de interesse no território. Aguardamos aquilo que são as conclusões deste projeto piloto para saber se é para continuar ou não. Agora, efetivamente, concordo consigo que Tomar é muito mais e deve ser muito mais do que o Convento de Cristo. O Cristóvão, também sim, apenas para complementar já agora. Exatamente, e especificamente sobre a questão de classificação de património edificado. O vereador o Cristóvão vai responder à parte do património que é preciso classificar e reconhecer. Por isso é que há distribuição de poros. Efetivamente, nós temos essa... Bom, antes de mais uma declaração de interesse. Eu hoje estou aqui numa situação um bocadinho... porque mais difícil, porque nem sei se sou bem comentador, entrevistador, mas aqui entrevistador não vou ser, porque o vereador está sempre, enfim, quando está presidente, o vereador cala-se. Mas pronto. Mas enfim, à parte disso, a dizer o seguinte: efetivamente, nós temos intenção, e há já um conjunto de edifícios que estão numa listagem, da qual eu pessoalmente também tenho muito essa vontade, até porque já o dizia quando estava na oposição, dizia precisamente aquilo que o vereador José Delgado hoje e noutros locais também tem dito, que há necessidade de classificar património e que não pode ser, de facto, não podemos estar sempre à sombra do Convento de Cristo, e de facto há essa intenção. É preciso perceber que o processo de classificação de qualquer edifício não é apenas, enfim, uma assinatura num papel ou um pedido à Direção-Geral de Património Cultural. Não, há um dossiê que é preciso compor com a justificação, portanto há todo um trabalho de preparação para então submeter depois à apreciação da DGPC. Um trabalho esse que é demorado e requer, em alguns casos, estudo, investigação sobre o edifício, encontrar um conjunto de justificações e até da história do edifício. E portanto isso demora o seu tempo. Aquilo que temos previsto... E o município tem, apesar de... E eu repito isto muitas vezes, mas o vereador José Delgado também já o disse várias vezes, nomeadamente em reunião de Câmara, que de facto o município não tem, ao nível dos recursos humanos na área do urbanismo, como é vulgar chamar, ou do ordenamento do território, como é mais amplo e mais correto, não tem um conjunto... Enfim, tem limitações a nível de recursos humanos. E, nomeadamente... Repito, como já disse muitas vezes, o município de Tomar atualmente tem apenas 2 arquitetos para tudo o que é licenciamento de obra particular e, como imaginam, entram dezenas de processos todos os dias. E, portanto, é preciso alguém para fazer este trabalho. O que temos previsto nós vamos ter um conjunto de estágios PEPAL, portanto, de estágios, é um programa de estágios que o Governo determina, neste caso, para a administração local. Acreditamos que eles possam começar em janeiro e vamos ter 2 arquitetos, ou arquitetas, não sei, a fazer esses estágios. E a nossa intenção é que um desses arquitetos possa pegar neste dossiê, porque é algo que alguém pode fazer isoladamente, e, portanto, pegar neste trabalho e conduzi-lo do princípio ao fim. Há um conjunto de edifícios que já temos pensado, apenas como exemplo, o edifício do Café Paraíso, o antigo Clube Tomarense, aliás, ou, por exemplo, o Palácio da Justiça, o edifício principal do Tribunal de Tomar. São apenas 2 exemplos. Ou a Anta de Valdalage, por exemplo, que é um outro exemplo de algo que não é um edifício, mas é um monumento que importa classificar. Portanto, apenas 3 exemplos, mas serão mais os casos. Agora, como dizia, temos que ter o pessoal habilitado para, neste momento ainda não temos, mas acreditamos que a partir de janeiro este processo possa ganhar velocidade. Anabela Freire. Só aqui acrescentar uma coisa, porque é importante que os nossos ouvintes tenham conhecimento total. E é óbvio, estamos aqui todos de acordo que há um conjunto de edifícios, sejam eles públicos ou privados, que merecem ser classificados. Mas a classificação de um edifício público tem consequências na receita. Portanto, é bom que também tenhamos todos esta consciência. Quando tomamos uma decisão, e quer a Câmara, da parte da Câmara, quando a Câmara toma uma decisão, ou quando os vereadores da oposição fazem uma proposta,
qualquer que seja a decisão ou a proposta, tem sempre impactos financeiros. Portanto, é bom que também tenhamos isto, não está em causa a classificação, de maneira nenhuma, mas é importante que as pessoas também saibam que tem aqui um impacto financeiro também nas receitas. O pacote financeiro que envolve estas situações é de facto importante e temos tido algum cuidado, consciência quando se apresentam propostas das coisas serem viáveis, porque não vale a pena estar a apresentar coisas que depois não têm possibilidade de execução. O que nos interessa aqui é pensar e é este debate centrar naquilo que é essencial. O que é essencial? Não vamos classificar tudo deito, como se diz lá na minha aldeia. Vamos classificar aqueles que são verdadeiramente interessantes e que podem deixar uma marca para tomar. Até pode ser uma zona, um quarteirão. Sim, claro. Agora, há que ter uma equipe que faça isso. Tem que ter um historiador, tem que ter uma equipe técnica que faça. Porque não é só um edifício, às vezes basta uma janela no edifício. Sim, claro. Para dar uma dimensão extraordinária. Temos fachadas na zona histórica, são de excelência, e é isso, quando entrar um projeto na Câmara, às vezes não é preciso ter uma classificação, é preciso ter uma anotação que aquele elemento, pela sua importância, tem que ser preservado, e é um pouco isso. E isto é retirar o acessório desta conversa e entrar no essencial, isto é, dar valor àquilo que deve ter valor. E aqui acho que estamos todos de acordo. Agora, é preciso fazer. Já agora a talho de foice e ainda nesta questão cultural, e a pergunta é para a Sra. Presidente, processos como a Casa do Mestre Fernando Lopes Graça não andam, não têm andado, porquê, digamos assim? Já que estamos a falar de cultura, preservação de cultura, porquê é que isto não anda? Eu podia dar outros exemplos. Sim, ainda, há outras situações também em tomar. Ou seja, há aqui um conjunto de constrangimentos. Eu não estou aqui para me lamentar, as coisas são como são e, portanto, e dizer já aqui um ponto prévio. Quando nós tomamos uma decisão hoje, ela tem impactos durante anos e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é, mediante a situação com a qual deparamos, ter de agir. E, portanto, há aqui um conjunto, mercê de leis nacionais, mercê de um conjunto de posições e de tomadas de posição, que eu não estou a discutir se foram corretas ou não interessa. Mas que têm impactos no futuro. Portanto, quando as coisas não se esgotam quando a gente toma a decisão. Não, as coisas deixam sombras para a frente. E, portanto, basicamente o que está aqui em causa é, no exemplo que dá, e num conjunto de outros exemplos, de pouca dinamização daquilo que são, por exemplo, os NACs, os 2 núcleos, é uma questão de investimento, de verbas, não é? Porque, primeiro, por um lado, não se pode ter naqueles equipamentos recursos humanos que não sejam qualificados. Alguém que vai ver um equipamento daqueles, por exemplo, a Fernando Lopes Graça, é alguém que está desperto para a temática e, portanto, colocará um conjunto de questões sobre a temática. Por outro lado, cada vez mais é necessário ter conhecimentos de línguas. Cada vez mais também recebemos turistas estrangeiros. E, portanto, o facto da autarquia não ter recursos humanos qualificados nestas áreas, ou um número suficiente de recursos humanos qualificados nessas áreas, leva a com que haja aqui equipamentos que não sejam explorados na sua totalidade o seu potencial. Por outro lado, e aqui é um caminho que pode ser feito, que é precisamente, nós estamos a pensar no turista hoje em dia e como é que dinamizamos aquele que é o turista e o equipamento que temos hoje em dia. Mas o que é certo é que nós, quando projetamos e quando planeamos, temos que planear para o futuro. E planear para o futuro é planear para a geração Z e para a geração alfa. E, portanto, será que a geração Z e a geração alfa sentem-se atraídos por aquilo que é as formas de comunicação hoje em dia, ou temos nós que repensar outras formas
de comunicação. E, portanto, aqui tudo o que é a comunicação virtual, redes sociais, o 360, tudo isso assume aqui uma importância muito maior para este tipo de gerações, que é essas que nós temos que começar. É o grande desafio. Não é só em Tomar, mas é obviamente em todo lado. Deixem-me dizer-vos que, aqui partilhar convosco, portanto, a estratégia para o turismo do centro foi já aprovada para o próximo quadro comunitário de apoio e vem efetivamente naquilo que é a estratégia que foi, portanto, foi revisitada a atual estratégia e portanto, foi já aprovada a nova estratégia. E há duas questões que estão em cima da mesa. E, portanto, sendo que nós temos que beber naquilo que é a estratégia do turismo do centro, que, por sua vez, terá de alinhar com a estratégia do turismo de Portugal, há duas coisas que estão em cima da mesa. Primeiro, as alterações climáticas, porque também na indústria do turismo tem que se ter isso em atenção, porque estas próprias gerações são muito mais despertas para estas questões das alterações climáticas e se calhar preferem vir a um território que tenha medidas de mitigação das alterações climáticas do que a um território que não o tenha, não é? E, portanto, dizia eu, as duas questões é a questão das alterações climáticas e a outra questão é precisamente como é que trabalhamos para a geração Z. Não é? E, portanto, isso já está tudo a ser trabalhado. Agregado hoje à velocidade que acontece, não é? Exatamente. Que é extraordinário. Temos aí a 4ª geração industrial, que, de facto, é muito importante. A informação na hora, o ter que resolver, o evoluir, tudo isso. Já se está a pensar na 5ª, ainda não passámos pela 4ª, mas vamos passar rapidamente pela 4ª geração. E quem estiver preparado, na era digital, todas estas eras, vamos de facto, a forma de comunicar, a forma de colocar a informação credível em primeiro lugar. Aqui, isto é o grande trabalho, porque andamos com muita informação estragada. E hoje comentam-se informação que não é verdadeira, uma coisa estranha que antigamente não acontecia. É uma coisa... É verdade. Mas o Sr. Vereador, se me permite interromper, porque introduziu aqui, não sei se posso interromper, introduziu aqui um tema interessante, que é a geração, a indústria 4.0. Que isso traz-nos, se nós olharmos para a questão da indústria 4.0, isso traz-nos ainda um debate muito mais abrangente, que é, a indústria 4.0 vai gerar um conjunto de desempregados e quais são as competências que nós temos que formar, e aqui leia-se educação, portanto vai ao sistema educativo e vai ao sistema de formação profissional do país, que temos que formar para dar resposta à indústria 4.0, não é? E, descendo agora um bocadinho ao nosso nível, ao nível das autarquias locais, temos um quadro de pessoal que foi construído ao longo dos anos para determinado tipo de desafios e de competências, que não são as competências que o cidadão quer hoje em dia, nem são os desafios que as autarquias têm que ter precisamente na questão do 4.0 ou de atrair estas novas gerações. Quem diz para o território, nós entramos aqui na conversa através do turismo, mas diz para a atração de empresas, para a atração de jovens para o concelho, jovens ou menos jovens, para a atração de população para o concelho. Todas estas formas de comunicação têm que ser pensadas, têm que ser estruturadas, mas depois entramos na realidade, esbarramos com a realidade e temos um quadro de pessoal que foi admitido e deu o seu melhor e dá o seu melhor, mas que está vocacionado para outro tipo de competências. E este é também um dos problemas da descentralização. A questão da 4ª geração, isto é um tema que dava para vários programas, mas, por exemplo, transportando, vai-se criar desemprego, mas vão-se criar também novas situações. Por exemplo, na segurança e saúde no trabalho, que é um desafio muito grande para minimizar os acidentes que de facto existem ainda em elevado grau, que têm problemas sociais agregados, de penose e de custos e de trafolhices no meio disto tudo. Temos de dizer isto, em que tudo tenta enganar o outro. Esta 4ª geração, por exemplo, na segurança, é colocar as máquinas a fazer o trabalho perigoso que o homem não deve fazer. Certo. Portanto, em espaços confinados, com atmosferas perigosas, em demolições. Hoje já se faz demolições com robô, já tive essa situação comigo. Portanto, há que saber agregar isto e trabalhar com esta nova realidade. Agora, não podemos esperar, porque isto anda mesmo.
E por falar em andar, vamos andar um pouco para a frente. O Cristóvão, a Assembleia Municipal, a última Assembleia Municipal, entre os vários assuntos que abordou novamente a questão do amianto em edifícios, nomeadamente escolares e industriais e etc. Continua na ordem do dia em tomar, porque é que não se resolvem estas questões, que ponto de situação se pode fazer em relação a esta matéria, uma vez que, por exemplo, continua-se a falar da questão da Gualda em Paz. Sim. Bom, primeiro porque talvez não, como é óbvio, nada em sítio nenhum do mundo se resolve de um dia para o outro, e esta questão do amianto anda a ser, vai estando na ordem do dia de há uns anos esta parte, mas como aliás o Ministro do Ambiente dizia há alguns dias atrás na televisão, a verdade é que o país fez um grande caminho nestes últimos 5 ou 6 anos nesta matéria. Claro, ainda há muito a resolver, e sem entrar em dramatismos, mas eu deixo isso para o José Delgado, que aí tecnicamente é seguramente mais habilitado que eu nesta matéria e tem falado nisso algumas vezes, mas eu diria que, enfim, tenho dito aliás várias vezes, não podemos entrar em dramatismos como é tão recorrente na nossa sociedade. É com o ambiente, mas podia ser com um conjunto de outras temáticas. Portanto, em tomar, sim, há escolas ainda com coberturas em amianto, nomeadamente a EB23 Gualda em Paz e a Escola Secundária Santa Maria do Olival, ambas responsabilidade do Ministério da Educação, ambas estão identificadas, desde logo por nós município, como espaços de intervenção. Na Santa Maria, portanto na Secundária Santa Maria, trata-se apenas já de parte, estamos a falar só da cobertura dos edifícios propriamente dito. Os telheiros exteriores já não têm, o próprio agrupamento fez esse esforço de fazer esse trabalho, essa substituição, arranjou verbas próprias e fez essa substituição. No caso da Gualda em Paz, não. E portanto, isso já esteve negociado com a Secretaria de Estado, do anterior governo. Entretanto o governo sofreu alterações recentes, e o assunto vai estar seguramente novamente em cima da mesa, até porque é exigência nossa também, mas também faz parte do Plano Nacional, precisamente desde logo em espaços escolares, de substituição dessas coberturas. Estou certo que isso vai acontecer. Agora, há, obviamente, muitos outros espaços que não são falados. Aliás, Tomar foi recentemente até alvo de uma reportagem, neste caso da SIC. Tem que ser enfrentado. Exatamente, mas para terminar, a SIC fez recentemente, aqui há umas, talvez 3 semanas, um mês, uma reportagem sobre o assunto nacionalmente, mas em que praticamente só focava Tomar, e até usou como exemplo, edifícios empresariais ou industriais que estão devolutos no nosso concelho, como a fábrica de papel de Porto Cavaleiros ou a fábrica de afiação, mas exemplos desses existem obviamente por todo o país, maiores, menores, de igual escala, e também em muitos edifícios que estão a funcionar. Nomeadamente, nós falamos das coberturas, mas também há fibrocimento nas condutas de água, por exemplo, e disso normalmente a malta não fala, não é? Portanto, sem dramatismos, há um caminho que está a ser feito, a exemplo de muitas outras matérias que durante muito tempo não se falavam e depois se tornaram na ordem do dia, e de certeza que um destes dias estaremos aí a descobrir outras coisas que são nocivas para o ambiente e que hoje ainda não falamos delas. Portanto, tem que ser passo a passo, à medida das possibilidades, e, como dizia, sem dramatismos. Até porque eu pessoalmente andei em ambas as escolas que estamos a falar e pelo menos até ao dia estou aqui. José Delgado dizia que é preciso enfrentar com determinação e serenidade, e não haver aproveitamento político, que é uma coisa que acontece nos últimos tempos, que é aproveitamento político das coisas relacionadas com o ambiente. E é verdade, sim, que temos que remover o amianto nas suas diversas formas. Aí é que está a questão. E o amianto apresenta-se essencialmente de duas formas. Um é o friável e outro é o não friável. E são coisas completamente diferentes. O amianto não friável, quando se apresenta, por exemplo, no fibrocimento ou nas condutas, está fortemente agregado por um ligante. Logo, tem muita dificuldade em libertar-se. O amianto em situação friável, tínhamos os aquecimentos antigamente nos teatros,
tinha um tipo de um estuque à volta, aí sim, ele está floculado e solto, em que se liberta facilmente. E são as duas grandes formas, por dentro das portas dos navios, por exemplo, por causa da alta resistência ao fogo e a estabilidade que tem, etc. Portanto, tem características imensas, é muito barato e podia ser utilizado praticamente em tudo, desde torradeiras, calços travões, vestuário por causa das questões relacionadas com o fogo. Portanto, era o produto maravilha, e depois veio-se a perceber que é uma doença profissional. Mas isto tem a ver com a exposição no tempo. Um trabalhador que esteja, ou qualquer pessoa que esteja em exposição durante muito tempo, tem muito mais facilidade de inalar as fibras ou poeiras de amianto. Aqui é que está a questão. E isto é que faz mal, quando há a inalação de fibras ou poeiras de amianto. E nas questões do fibrocimento, e eu já ajudei a remover muitos milhares de metros quadrados em escolas e edifícios públicos, e as motorizações que nós fazemos, que é 0,1 fibra por centímetro cúbico, são sempre francamente abaixo. Porquê? Porque estamos a remover amianto em zonas fortemente ventiladas, onde há dificuldade. Agora, tem que ser removido de acordo com a legislação, 266, tem que haver competência de quem faz a remoção, tem que se preparar a escola e vedar as zonas para que terceiros não estejam na zona de remoção, tudo isso muito bem, mas criar o pânico nos pais e na comunidade escolar, acho que é demasiado mau, porque temos que encarar isto com naturalidade. E o fibrocimento, e é isso que estamos a falar, em coberturas, se for removido de acordo com o que diz a lei, com os equipamentos necessários, como contentores de descontaminação, os trabalhadores estarem equipados com fatos e máscaras de categoria 3, tudo isto, se for feito em períodos onde a comunidade escolar não esteja presente, não se passa nada. Não é que não se passa mesmo nada. E eu digo isto porque cientificamente está provado. Agora, criar o pânico, não. Vamos remover de acordo com a legislação, com empresas e técnicos competentes para o efeito. E é isto que tem que ser feito. É isto que deve ser promovido. Agora, não vale a pena criar o pânico. Eu já fiz fóruns com os sindicatos todos e já discutimos isto. E depois sai-se do fórum e toda a gente depois vem criar este pânico. Há que remover, sim, com um plano e organização. São milhares e milhares de euros para remover o fibrocimento, mas tem que se ter, não se deve criar o pânico, tem que ser rigoroso nesta abordagem. Vamos retirar o amianto que é necessário retirar e vamos tratá-lo como deve ser. Porque há outras questões que correm mal nesta área, mas se calhar fico por aqui. Acho que foi muito claro e objetivo, porque a realidade é que quando removemos amianto nas escolas ou nos edifícios públicos, está provado cientificamente, porque fazemos a motorização no local de remoção e nos próprios trabalhadores, que a exposição é muito minimizada e o risco é muito pequeno. Portanto, vamos removê-lo sim, porque temos que remover, mas não criar pânico. Acho que criar o pânico é muito mau. Abel Freitas, aqui a questão também, já ouvimos, e é uma questão que de certa forma está encaminhada, os estabelecimentos de ensino são da responsabilidade do Ministério, mas há aqui depois todo, como referia também estes dois. Como referia o vereador Cristóvão, um conjunto de edifícios, nomeadamente industriais, devolutos, em profunda degradação, que ainda pontuam por todo o concelho de Tomar, e que é também necessária uma intervenção. A autarquia aqui, que, digamos, mecanismos, que força é que pode ter nesta matéria, uma vez estamos a falar de, muitas vezes, entidades privadas? Ora bem, como deve calcular, a Câmara não vai intervir, apesar de o poder fazer sempre, através de uma posse administrativa. Aliás, tomamos posse, portanto, notificámos para a posse administrativa a tipografia na Bão e, portanto... Também agora, onde existia esse problema, não é? Também onde existia esse problema e, portanto, partilhar aqui convosco. Portanto, foi-nos colocada uma providência cautelar e, portanto, tivemos que suspender o procedimento, não é? Portanto, estamos a responder agora à questão da providência cautelar. Vamos já ver uma coisa, tudo aquilo que é edifícios públicos e, nomeadamente, as escolas, o vereador já falou, estas escolas, como sabem, estão dentro do pacote da descentralização e, portanto, foi criada uma comissão de acompanhamento para a descentralização
e que esperemos ter a primeira reunião agora em janeiro. E, portanto, é óbvio que a autarquia vai pedir dinheiro para, não só para a remodelação, porque temos a questão da Golem Pais, que precisa de obras profundas de remodelação, mas onde estarão incluídas, obviamente, as questões do ambiente. Sendo aquilo, nos edifícios que são propriedade do município, já temos removido algum amianto, lembro as bancadas do mercado municipal, as bancadas exteriores tinham amianto e, portanto, foram removidas. Sendo edifícios municipais, portanto, iremos removendo paulatinamente. Nos edifícios privados, e, portanto, nós tivemos ontem, segunda-feira, reunião de Câmara, a próxima segunda-feira vamos ter uma reunião de Câmara extraordinária, onde iremos apresentar uma proposta para a majoração do IMI, precisamente para prédios devolutos, em ruínas. Repare, nós criámos, e foi aprovado por unanimidade na altura, no mandato passado, a criação das áreas de reabilitação urbana, que tem associado um conjunto de incentivos fiscais para reabilitar. E, portanto, foram dadas aqui condições para que as pessoas pudessem reabilitar. E agora está na altura de, não reabilitando, não tendo aproveitado aquilo que são, mantendo sempre as áreas de reabilitação urbana, vão se manter sempre. E, portanto, vamos levar uma proposta no sentido de majorar o IMI só dentro das áreas de reabilitação urbana do Conselho, portanto, nesta fase, só dentro das áreas de reabilitação urbana do Conselho, majorar também aquilo que são os prédios rústicos, e isto é a receita das juntas de freguesia, nos terrenos que estão em áreas classificadas de grande perigosidade de incêndio e que não estão limpos, e vamos minorar o IMI para quem reabilitou e aumentou a eficiência energética. Portanto, mais um caminho naquilo que são as medidas para mitigação das alterações climáticas. E, portanto, o privado, o que mais nós temos no nosso concelho são efetivamente exemplos de unidades industriais, de armazéns, de próprias casas que estão num total abandono, que se calhar sai mais simples demolirem se as pessoas não quiserem. Portanto, foram criados mecanismos para reabilitar. Está no tempo de começarem a construir. Mecanismos estes, agora se posso só acrescentar, que significam para o município, e portanto isto é que são reais apoios, às vezes quando a oposição, por exemplo, às vezes no orçamento é normal, ou noutros momentos diz que, enfim, apoios para isto ou para aquilo. Nós estamos a falar de esta questão das ARUs, de áreas de reabilitação urbana, principalmente, a oposição é muita gente, nós já sabemos que nomeadamente em Tomar há várias, até dentro do PSD, não é? Mas as ARUs, as áreas de reabilitação urbana, principalmente da cidade, mas também as outras, Seisoldos, Paialva, Ceiceira, Olalhas e Pedreira, tem significado ao longo destes 5 anos larguíssimas, e repito, larguíssimas centenas de milhares de euros que o município não cobrou de taxas, precisamente por essa isenção de taxas de incentivo à reabilitação. Portanto, tem ficado na economia local e não nos cofres do município umas largas centenas de milhares de euros, e portanto isto é de facto um grande apoio que não pode ser eterno, portanto há um momento em que vai ter que terminar, em que de facto quem fez e aproveitou esses incentivos, mas quem não os fizer, tem, como dizia a Anabela Freitas e bem, tem que ser ao contrário, tem que ser taxado por isso. Deixa-me só aqui para ver a ordem de grandeza de números que estamos a falar. Portanto, 2019 ainda não está fechado e, portanto, os dados que eu tenho é 31 de outubro, só em 2019 representou 243 mil euros. E, portanto, foram 243 mil euros que não estão, obviamente, nos cofres da autarquia, mas estão na economia local e estão no privado, e muito bem. Acaba por ser um investimento. É um investimento, sem dúvida. Porque as ARUs, e nós concordamos todos que sim, há que nem todas as aldeias podem ser ARUs, claro. De facto aquelas que têm algo que possam agregar alguma história e o próprio edificado e a localização, etc. Mas estes benefícios fiscais que nós defendemos todos, porque é uma forma de as pessoas reabilitarem, porque às vezes por pouco
há uma barreira que não se consegue ultrapassar e não se consegue de facto reabilitar, e isto é de facto um verdadeiro investimento, porque acaba por criar algum emprego nas aldeias. Estamos a falar disto, não estamos a falar agora do centro histórico, porque aí está centrado o investimento nacional e internacional, já temos situações dessas, mas a fixação de populações, de jovens, até dos mais idosos, das diversas faixas etárias, é importante, porque assim é que cria uma sociedade equilibrada, e isto consegue-se a partir das aldeias. Temos que passar para as aldeias a muito do que se passa nas cidades. E é aí que nós conseguimos, de facto, fixar a população e criar riqueza. E se nós não criarmos riqueza, não conseguimos. E ao município, 200 mil euros é sempre dinheiro para o município de tomar, mas eu acho que há que incentivar, há que divulgar estas medidas. Às vezes as pessoas, e nós temos um fenómeno, especialmente ali na minha zona, Serra João Cebolhalhas, em que as pessoas vivem muito em Lisboa e retornam depois ao fim de semana. E muitas vezes passa-lhes um pouco ao lado estes investimentos. Portanto, é também necessário criar um verdadeiro sistema de comunicação em que se transmita às pessoas as oportunidades que existem. Porque às vezes um incentivo, uma alavancagem, leva a que se faça muito mais. Eu penso que o caminho está certo, temos que melhorar, melhorias sucessivas nestes temas, que é assim que... Claro. E atenção que a área de reabilitação urbana da cidade está definida praticamente para a cidade toda, e não apenas para o centro histórico, como é um pouco prática corrente com outros concelhos que o fizeram, normalmente só para os centros históricos. No nosso caso, nós, até porque muitos edifícios da chamada parte nova da cidade já têm, enfim, mais de 30 ou 40 anos e, portanto, também precisam de reabilitação. E, portanto, foi definida praticamente para toda a cidade. É importante que haja essa noção e não apenas para o centro histórico. Muito bem, vamos para um terceiro tema, já não devemos ter tempo para muito mais. Prado Carton, esta semana que passou, mais um falhanço, digamos assim, em termos de concretização daquilo que se pretendia, que era a venda da empresa. José Delgado, estamos perante um problema que se vai mantendo no tempo, não é? Isto não é fácil, não é? A forma como se chegou a este estado, nós conhecemos. As empresas, de facto, nestas áreas tiveram grandes dificuldades e acabaram por praticamente, já não existe praticamente nenhum ente mar, não é? E quando foi um setor muito importante para o Conselho, até a nível nacional, que estava aqui concentrado muito do papel importante que se utilizava, o papel azul e outras coisas mais, muita coisa era feita em tomar. E isto veio-se a perder, novas tecnologias, etc, e novas oportunidades, preços mais baixos noutros países. A questão do papel azul de 25 linhas, que era feito de facto na fábrica de papel de Porto de Cavaleiros, é usado como exemplo enfim, nas aulas de administração pública, para demonstrar o que é o exemplo de um sucesso obviamente depois tem sempre também resultados na economia, não é? Portanto, o fim do papel azul de 25 linhas, que é obviamente um grande avanço em termos de combate à burocracia desnecessária na altura, mas foi quase exclusivamente o deixar de se precisar de usar o papel azul de 25 linhas que fechou a fábrica de papel de Porto de Cavaleiros em Tomar, porque era quase cliente exclusivo. Exatamente, isso é isso. Agora, este setor teve alterações fortíssimas, se calhar das mais fortes na indústria, e depois com outras economias muito mais poderosas que as nossas colocavam o produto e criou grandes dificuldades. Agora, a questão é esta: o que fazer? A Câmara não pode fazer muito, a não ser o facilitador e tentar abrir algumas portas para eventualmente alguns anos. Já me estou a substituir à Presidente, mas é verdade, isto tem que ser dito, mas não vale a pena teimar numa determinada área. O que interessa, o espaço é de excelência, quer por localização, quer em termos de dimensão, do edificado que o compõe, é uma coisa extraordinária e muito elevada, se calhar algum deles já obsoleto e que tem que ser alterado. Mas o que interessa aqui é tentar que venham empresas com emprego qualificado. Este é o grande passo que as cidades necessitam, especialmente as cidades mais do interior. Precisam de emprego qualificado.
não pode ser só aquele emprego arrasar o ordenado mínimo, porque depois as pessoas tentam, e bem, e acabam por sair, porque se nós conseguirmos, de facto, emprego mais qualificado, que fixe as pessoas, porque Tomar tem condições de vida muito superior a outras zonas, e mais qualidade de vida do que viver em Lisboa, não tem o trânsito, aqueles aglomerados, tem este património todo, e é preciso criar isto. Isto é o grande desafio dos municípios interiores, porque de facto tem que dar este passo. Isto não é fácil, mas tem que se ir buscar os melhores, novas tecnologias, novos empregos, criar os sistemas, acompanhando, voltávamos agora à quarta revolução industrial e tudo isto, mas é isto que Tomar precisa. Já se falou tudo e mais alguma coisa para aquele espaço, que venha uma coisa boa, que é o que Tomar precisa, criar mais emprego qualificado. O Cristóvão, também um comentário a esta situação que se vai arrastando. Enfim, e se calhar vai-se arrastar durante mais tempo. Enfim, há alguns detalhes que eu não conheço, não sei, a questão da guerra entre duas leiloeiras, presumo que tenha sido ou pelo que li, mas aí sei o mesmo que está disponível na comunicação social, portanto não conheço esses detalhes. Agora, quanto à fábrica em si, sem querer muito especular, porque não conheço não conhecia o seu dia-a-dia, conheci por outras razões bastante bem, e por razões até familiares, a fábrica de Porto Cavaleiros, mas isso já lá vão muitos anos. De Papel do Prado não conheço, mas imagino que, a exemplo do que aconteceu noutras, e permitindo-me especular um pouco, também tenha havido alguns problemas de gestão, porque ao que parece não era um problema de encomendas, de falta de encomendas, mas sim de gestão, que poderão ter levado ao seu encerramento um pouco abrupto. Não era esperado, aliás estava na altura um plano em marcha que parecia estar a correr bem, e portanto esse encerramento foi um pouco abrupto. É óbvio que depois de fechar torna sempre um bocadinho mais difícil recuperar, não é? E ainda por cima com esses problemas, digamos, judiciais pelo meio, e o tempo a passar será sempre difícil que quanto mais tempo passar que possa recuperar, pelo menos para aquele ramo da atividade, que era o que se falava agora recentemente, que haveria eventualmente alguém interessado ainda a tentar recuperar para a indústria do papel. Ora, até enquanto cidadão, eu também não defendo propriamente, primeiro porque o tempo altera-se e as necessidades hoje são outras, e portanto obviamente não há espaço comercial para o papel como noutros tempos, e portanto não haverá também espaço para tantas fábricas, ainda mais num mercado que é global. Portanto o Prado é também disso um bom exemplo, tinha, daquilo que julgo saber, apenas 2 concorrentes a nível mundial, mais na América, não me recordo se no Canadá ou nos Estados Unidos, outro aqui na Europa, na Finlândia ou algo do género, 2 fábricas concorrentes, e portanto é neste mercado mundial que estas empresas se colocam, e portanto qualquer falha pode ditar o seu fim. Portanto, e além disso, como dizia, depois de fechar é muito mais difícil recuperar. O importante é que aquele enorme edificado de facto não entre em decomposição ou interiorização. O que aconteceu realmente com a Matrena ou com a fábrica de afiação ou a de Porto Cavaleiros. A fábrica de afiação, até talvez aqui pela proximidade à cidade, seja o exemplo até mais evidente. Portanto, é importante que isso não aconteça, e que possa efetivamente existir uma recuperação daquele espaço, eventualmente por uma empresa não poluente. Também sabemos que o papel também não era. Hoje fala-se muito da poluição do Nabão, mas as pessoas esquecem-se do tipo de poluição que existia noutros tempos, que era uma poluição química, essencialmente química. E portanto é o tipo de indústria que se calhar também não até por isso pode não ser tão interessante recuperar, mas de facto para novas indústrias nós temos hoje, a IBM é o melhor exemplo. Nós temos aquele que é já o maior empregador privado em 6 anos, portanto que nasceu, cresceu e tornou-se o maior empregador privado do Conselho, e de algo que não sendo obviamente poluente, até porque não produz propriamente objetos físicos, mas é efetivamente trabalho qualificado, portanto onde a maioria dos seus funcionários ganham mais, e em alguns casos bem mais que o salário mínimo, ao contrário deste tipo de fábricas onde essa era, digamos, a regra
mais comum, e portanto também pessoas que também por isso e pelas formações que detêm, têm outro tipo de interesses, outro tipo de preocupações, outro tipo de contribuições para a economia local, e é muito isso que nós temos que tentar procurar. Agora, é de facto muito difícil, e mais ainda para um município como Tomar ter às vezes a capacidade que municípios maiores ou estrategicamente melhor localizados no território e que fizeram o seu trabalho de casa durante anos e anos, conseguem por vezes mais facilmente agarrar essas empresas que querem de um dia para o outro instalar-se, e que nós aqui não temos muitas vezes essa capacidade. Mas, concluindo, no Prado pelo menos as instalações existem. Mas na revisão que estamos a levar a cabo do PDM, tivemos a maior preocupação de que não só o Prado, mas também as outras que já referimos e que estão de volutas, se mantivessem como espaços que poderiam ser recuperados. As entidades acima de nós não queriam deixar. Lembro que Porto de Cavaleiros, por exemplo, foi praticamente um dia inteiro e depois teve que haver uma visita ao terreno para explicar que estávamos a falar de uma área enorme e não de um simples pavilhão algures no meio no Pinhal, não é? E, portanto, houve também essa preocupação de manter estes espaços como urbanisticamente também recuperáveis, assim haja investidores capazes e com vontade de o fazer. Anabela Freitas, para encerrarmos, de facto, o papel aqui da autarquia será meramente, eventualmente, de mediador neste processo e facilitador, eventualmente, também. Sim, mas o papel da autarquia, a autarquia tem feito um pouco mais do que isso. Reparar uma coisa, não sei se é do conhecimento público, mas a autarquia está registada num programa do AICEP, numa plataforma do AICEP, que é o Global Fund. E, portanto, cada vez que há um investimento estrangeiro que quer vir para Portugal, abro agora aqui em parênteses, aqueles que passam no filtro da AICEP, faz parênteses, a autarquia é contactada e, por exemplo, e nós estamos registados nessa plataforma, onde temos não só os poucos espaços disponíveis que temos para instalação, mas temos também registados, por exemplo, a Fábrica da Matrena, temos registados um conjunto de outros equipamentos que são de privados. E cada vez que vem um pedido, nós entramos em contacto com os privados, perguntar se podemos divulgar junto da AICEP aqueles que são os contactos. Agora, o problema é que, efetivamente, as empresas, aqui, pelo menos o que tem aparecido até agora, querem chave na mão. E, portanto, nós não temos aqui uma fábrica recuperada, não temos aqui edifícios recuperados para chegarem aqui e chave na mão. E, portanto, isso tem sido, isso a par com a questão, eu digo sempre isto e tenho que o dizer aqui também, a questão dos instrumentos de gestão do território, o facto de termos tantos planos de pormenor que demoram anos a rever e que foram feitos à luz daquilo que era uma realidade diferente daquela que é a realidade hoje em dia, nenhum investidor está 6 meses à espera da revisão de um plano de pormenor. Quer dizer, até temos tido aqui alguns que até têm estado, mas, quer dizer, com muito trabalho da nossa parte, porque efetivamente, quer dizer, enquanto que temos concelhos, e não muito longe de nós, que não têm um único plano de pormenor, e, portanto, aplica-se aquilo que são as regras do urbanismo normais, quer dizer, é tudo muito mais rápido. Aqui não percebo, não consigo perceber porque é que Tomar consegue ter tantos planos em cima de planos, é uma coisa sufocante, é sufocante, não é? E as milhares de euros que eles custaram. Custaram, quer dizer, isto não se consegue, regras têm que existir, é certo? Mas quer dizer, isto é sufocante, não é? E isso tem, ou seja, e portanto nós temos feito mais do que acompanhar, temos acompanhado efetivamente aquilo que são, e voltando à questão da fábrica do Prado, portanto houve na altura um investidor espanhol que nós também demos o contacto ao advogado que representava os trabalhadores, porque eu acho que nestas matérias os trabalhadores também têm que ser envolvidos, que depois não deu em nada. Fomos com os trabalhadores junto ao Ministério da Economia e ao ICEP para, sim senhora, tinham um plano para recuperar a empresa, mas um plano muito insípido e, portanto, não... Estamos a falar de milhões e, portanto, tem que ser um plano estruturado, bem ancorado em matéria financeira e de escoamento de produtos. Agora, sendo certo que nós não fazemos questão que seja apenas para a indústria do papel, não é? Portanto, tudo o que vier, tudo. Há coisas que, se calhar, temos que... Tudo pensar, também não.
Mas efetivamente a questão da indústria é importante, mas também dizer o seguinte: a indústria hoje em dia já não é a indústria que era no século passado. E portanto, às vezes as pessoas dizem, mas não abre indústria em Tomar. Abre, são micro e pequenas empresas, e portanto que essa é a realidade do tecido empresarial a nível local, a nível nacional, que são micro e pequenas empresas, e portanto, quando se estiver a criar 2 postos de trabalho, já é muito bom para fixar pessoas. Claro que se tivéssemos mais, melhor, não é? Mas o que é certo é que paulatinamente tem havido um conjunto de empresas que se têm instalado em Tomar, que têm aberto em Tomar e que criam 1, 2, 3 postos de trabalho e que têm tanta importância como uma outra que cria muito mais, tenha mais dimensão. Deixa-me dar um exemplo, um exemplo para Sim. terminar. No caso até para aquelas pessoas que às vezes dizem que agora isto é tudo turismo e não, enfim. Quando a atual liderança, neste caso, ou enfim, a atual Câmara, contando com a Câmara anterior, portanto eu e a Sra. Presidente, desde 2013, em finais de 2013, quando entramos para a autarquia, Tomar não tinha uma única pessoa a trabalhar a tempo inteiro, ou seja, a ganhar a sua vida como guia turístico. No espaço de 5 anos e pouco, Tomar tem neste momento seguramente uma dúzia de pessoas a trabalhar, a viver a tempo inteiro como guias turístico. É um bom exemplo. É um exemplo que pode ser repetido para muitas outras áreas nesta linha do turismo e afins. Agora, isto não tem um impacto visível, porque lá está, nós estamos a falar de dezenas ou de centenas de pessoas, mas que todas somadas destas pequenas e médias empresas, e em alguns casos empresas unipessoais, fazem precisamente isto que a Sra. Presidente estava a dizer e que é muito importante para a malha da economia. Mais emprego das microempresas e pequenas, micro até, são mais micro que pequenas empresas. Isto foi de facto uma revolução, não foi a quarta, mas foi foi a alavancagem do turismo em Portugal que veio trazer de facto algum conforto, especialmente às zonas que têm o turismo natural, do património, até o cultural, que acaba por atrair mais pessoas, e aí sim há pequenas empresas, pessoas em nome individual, que vão evoluindo e que vão atraindo outros e captando outros, que de facto é esta dinâmica, porque as grandes empresas são importantes, mas quando fecham é um problema social do Arco da Velha, ficam nos concelhos, e é disso que estamos a falar anteriormente. Portanto, este tipo de emprego, no meio das pessoas, é muito mais sustentável, mas venham todos, venham com qualidade, não é? Muito bem, já não temos tempo. Vamos ficar então por aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente. Se me permitir, desejar boas festas a todos quantos nos ouvem. Muito obrigado. Já delegado, o boas que festas estava... Obrigado, boas festas para todos. Ainda antes do Natal, portanto aproveito já para desejar. Ficam já aqui os votos então. Até uma próxima oportunidade. É tudo. Uma boa noite. Obrigado.